Especial JBL. Então, essa semana que vem, vou estar fazendo só vídeos sobre produtos da JBL. Serão feitos reviews de fones de ouvido True Wireless, de headphones e headsets para quem joga, né? Assim como caixinhas de som, tudo da JBL. Então, se você é fã da marca, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os produtos da JBL, então se inscreve no canal, clica no sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Se um é bom, dois é melhor ainda. JBL Free e JBL Tune 120. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 가져야 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기를 know. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아서 누구에게 이야기되고 누구에겐 독이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어서 얼간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 hustle for the best got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 개미. Get the money back back new click new whip never put it back payback click clack bang. I'm walking like a zombie. I'm rapping like a zombie. I'm walking like a zombie. I'm living like a zombie. E aí pessoal, bem-vindos a Baldessaldo, eu me chamo Rafa Hack. Então hoje estamos com dois fones aqui da JBL. Vamos ver assim qual se encaixa melhor para vocês. Porque assim, não existe fone perfeito, mas existe aquele que se adequa melhor ao seu perfil de uso. Então vamos começar com o JBL Tune 120. Ele é o mais simples, por assim dizer, né? Ele é um pouquinho mais barato que o Free. E ele tem um aspecto mais portátil, né? Ele é um fonezinho que ele vem numa caixinha um pouco menor. Ela é um pouquinho mais estreita também. Então vai ser um fone que vai ser mais fácil de você carregar no bolso, sem fazer volume, né? Vai atrapalhar menos, né? O Free já é um trambolinho, né? Ele é um pouquinho maior, certo? Só que ele ainda não é tão grosso, né? Ele é mais fino que a maioria dos fones assim grandes, como o Trane ali, que eu já testei, né? Já tem review aqui no canal. Outro aspecto em relação às caixinhas é justamente que essa aqui é um pouquinho maior porque ele tem mais bateria, né? Ele fornece uma capacidade maior de bateria do que o Tune 120. Além dos 3 tamanhos de borrachinha de ponteira, ele já vem também com um cabinho para carregamento. Isso é bem legal porque não é todas as marcas que trazem, né? Um cabinho para você carregar o estojinho. Mas um ponto negativo nos dois fones é que ainda é entrada micro, né? Não é tipo C, então você não vai conseguir ter uma carga rápida, vai ter que demorar um pouquinho mais e também vai ter que sempre estar com um cabinho que não seja do seu celular, porque todos os celulares atuais, a maioria, né? 90% deles já vem com carregamento tipo C. Então, infelizmente, a JBL tem vacilado nesse ponto. E por ter carregamento do tipo micro, né, ele chega a levar 2 horas para carregar, de 0 a 100%. Então é um período bem grande de recargas. Mas, em compensação, aqui você tem 24 horas de duração de bateria. Ou seja, são 4 horinhas de duração do fone, mais 5 recargas, né? Dão 24 horas de duração no total. Enquanto que aqui no Tune também terá 4 horas de duração do fone, né? Mais 3 recargas, que totaliza 16 horas de duração de bateria no total. Então, se bateria for muito importante para você, o Free acaba valendo mais a pena. Por algo menor para carregar no bolso, o Tune 120 já leva esse ponto. O design, a construção dos dois é um pouquinho diferente. O Tune 120 ele possui um design um pouco mais brilhante aqui, né? Um acabamento mais brilhante, um design mais moderno, por assim dizer, né? Mais futurista. Tem essas borrachinha com 2 cores, né? No interior dela é laranja e é translúcido, né? Para dar esse efeito mais futurista. Enquanto que o
o Free já é um acabamento mais simples, assim, mais tradicional, por assim dizer, né? Ele tem esse acabamento metálico, esse aro metálico em volta da marca aqui, né? Mas ele já é um pouco mais sóbrio. O Tune 120 também é muito mais focado em uso indoor, né? Em uso que não seja para prática de esportes, enquanto o JBL Free é muito mais focado no uso externo, né? Para prática de esportes. Ele vem com uma membrana que pode envolvê-lo, né? E você consegue ter uma resistência à água e a suor maior. Tipo de conexão Bluetooth, os dois fones são Bluetooth 4.2, então nenhum dos dois vai ser ainda Bluetooth 5.0. Posso que muita gente vai falar, nossa, 4.2 ainda? Mas 4.2 é uma versão legal de Bluetooth, tá? Apesar de que esse tipo de fone realmente seria mais interessante que fosse 5.0, porque eles conectam entre si, eles não têm uma conexão direta com o celular. Então isso pode ocasionar perda de sincronismo entre um fone e outro, porque o lado direito conecta com o celular e o lado esquerdo do fone conecta com o fone direito. Então isso acontece bastante de perder sincronismo, por exemplo, no Redmi AirDots da primeira geração, justamente por esse tipo de conexão. Mas sinceramente comigo não aconteceu perda de conexão, acho que isso não é um problema tão grave assim, tá? Apesar de ambos trazerem a assinatura sonora da JBL, eles têm certas diferenças, né? Esse aqui é muito mais focado nos graves, enquanto esse aqui na clareza. Esses não são os modelos mais atuais da marca, esses modelos são de 2019, então eles já possuem uma atualização. O Tune 120 possui uma atualização chamada Tune 125, enquanto o JBL Free possui uma atualização chamada JBL Free X. Nem sempre quando uma marca lança um fone de ouvido novo no ano seguinte, quer dizer que esse fone vai ser melhor que o seu antecessor. Então, geralmente é feito algum incremento em controles ou em tipo de Bluetooth, por exemplo, mas a assinatura sonora geralmente costuma ser a mesma. A assinatura sonora da JBL, tá? Ela é sempre voltada para os graves nas caixas de som. Nas caixas de som você consegue ter graves fortes, isso que eu acho interessante, acho diferente, porque isso não se traduz para os fones de ouvido. No meu ponto de vista, todos os fones de ouvido que eu testei até agora da JBL, eles têm bastante agudos e médios. Agora os graves somem, não tem grave forte como nas caixinhas de som. Você pega uma JBL Gold, a JBL Gold 2, você já vê que tem um grave bem potente, bem estendido, assim, com uma presença legal. E isso não se traduz para os fones de ouvido da JBL. About the sound. Então, sobre o som desses dois fones, né? O JBL Tune 120 TWS, ele seria mais focado nos graves, né? É o que diz na caixa. Mas infelizmente não é isso que acontece. Ele é bem parecido com toda a linha da JBL, né? A assinatura sonora dos dois é bem parecida. A ênfase está mais nos médios e nos agudos, principalmente nos agudos. Você vai ter uma percepção bem legal dos pratos de bateria. Você vai conseguir distinguir os pratos, o splash, prato de ataque. Então vai ser bem legal essa parte dos pratos de bateria, assim, né? Os efeitos de agudo, assim, de guitarra também. Os médios, né? Guitarra, violão, voz. Você vai conseguir também ter uma boa definição, né? Mas os graves dele não são fortes, tá? Eu achei que ele teria mais impacto. Ele tem um pouquinho de extensão, mas falta impacto. É aquela coisa assim, ele não dá aquela batida forte assim, pum, ele só simplesmente espalha assim, ele espalha, mas não tem aquele impacto, aquela força. Então eu achei muito estranho, porque era um fone que era voltado para ter bastante graves fortes e chamar atenção, e para mim não chamou atenção nesse quesito. Para mim eu achei bem fraco assim a parte dos graves dele. E também os subgraves, assim, você não consegue ouvir com tanta distinção assim o contrabaixo, por exemplo. Em compensação, o JBL Free já manda bem nessas partes, nessa parte dos graves, né? Ele não vai ter graves tão fortes, né? Vai ser mais ou menos no mesmo nível até do JBL Tune 120, um pouquinho melhor, né?
Só que esse não era o ponto dele. O ponto dele, o ponto principal, o foco desse fone é ser um fone um pouco mais claro, mais nítido, com mais detalhamento. O fone que era para ser focado em graves era o JBL Tune 120. Esse aqui, o JBL Free, ele já vai ser um fone mais focado em detalhamento, porque quer um som melhor mesmo, né? Que vai ouvir mais os detalhes da música, né? Então, assim, o JBL Free, ele tem graves bons, são um pouquinho até melhores do que o JBL Tune, na minha percepção. Vai ter os subgraves, você vai conseguir distinguir melhor o contrabaixo, vai ter uma nitidez melhor. Médios e agudos vão estar no mesmo nível ali do JBL Tune, só que com mais nitidez. Você vai ter mais detalhamento e vai ter mais espacialidade, vai conseguir distinguir melhor os instrumentos. Ele vai ter uma separação melhor dos instrumentos. Na música que o pop, por exemplo, do Slipknot, no final da música, acho que é nos últimos 30, 20 segundos ali, fica bem quebraceira, assim, bem... todos os instrumentos batendo junto ao mesmo tempo, assim. Então, e em alguns fones isso embola, fica embolado e você não consegue ter uma distinção legal dos instrumentos. Nesse fone aqui você consegue ter uma distinção bem legal, eles ficam bem separados, assim. Então, DR do Rafa, vai ser a dica do Rafa. Se você consegue guardar mais um pouquinho para investir em um JBL Free, faz isso. Faz isso que você não vai se arrepender. Em vez de pegar um JBL Tune, guarda mais R$100 e pega um JBL Free. Vai valer muito mais a pena. Qualidade de som é melhor, bateria é melhor. Ele vai ter a caixa um pouquinho maior? Vai, mas é uma caixa que ele tem um formato mais achatado, então fica fácil de guardar no bolso também. É um fone que vai te surpreender e vai ser uma melhor escolha do que um JBL Tune 120. Agora, se você realmente não liga muito para a questão dos graves e quer um fone um pouquinho mais menor, mais compacto, vai de JBL 120, mas a minha dica, pega o Free. O Free é melhor. Ergonomia. Então, do meu ponto de vista, o JBL Free tem uma ergonomia melhor, tá? Ele é um pouquinho mais pesado, parece, que o JBL Tune 120, mas quando você coloca ele fica bem preso. Você pode até fazer exercícios e tal, até esse é o foco dele, né? Ter aquela membrana de proteção ali, ele é IPX5, então o foco é realmente mais fazer exercício. Então você coloca ele fica bem preso nos dois lados. Agora o JBL Tune 120, infelizmente eu não sei o que acontece, que no lado direito da minha orelha ficou perfeito e no lado esquerdo de 3 em 3 segundos, 5 em 5 segundos aquilo começava a cair. Eu ajeitava ele, ficava mais um pouquinho, caía de volta. Então não sei o que acontece, troquei todas as borrachinhas, as ponteiras, coloquei a maior, coloquei a média, coloquei a menor, não teve jeito. Já o lado direito ficava certinho, então é estranho. E o JBL Free não, o JBL Free eu não tive esse problema em nenhum dos lados. Os dois encaixaram iguais, não ficou nem um pouquinho mais preso no direito ou no esquerdo, ficou igual, ficou perfeito. Então, em parte de ergonomia, JBL Free também é melhor. Tem muita gente comparando o JBL Tune 120 ao Galaxy Buds e ao Redmi AirDots, como se ele fosse algo no meio dos dois. Melhor que o Redmi AirDots e um pouco inferior ao Galaxy Buds, mas com preço também intermediário entre os dois, assim. Então, assim, que valeria mais a pena comprá-lo em vez de um Redmi AirDots, porque ele é um pouco melhor, e que valeria mais a pena comprá-lo também por ele ser mais barato que o Galaxy Buds da Samsung. Do meu ponto de vista, tá, são fones de categorias completamente diferentes. Realmente, o preço que se paga nele é o preço que ele está inserido, que ele está encaixado. Ele é um fone realmente intermediário entre esses dois. Ele vai ser um pouco melhor que o Redmi AirDots, apesar do Redmi AirDots ter mais graves do meu ponto de vista, e falta um pouco de grave no JBL Tune 120, mas ele vai ser inferior ao Galaxy Buds, então o preço dele tá adequado, tá justo. Então é difícil quando a pessoa fala assim, não, vale a pena pegar esse aqui porque ele é quase a mesma coisa que o Galaxy Buds, mas ele é um pouco mais barato. E vale a pena pegar esse aqui porque ele é melhor do que o Redmi AirDots, tem um acabamento melhor, o som é melhor,
mas ele é um pouco mais caro, só que ele é bem mais caro também, ele chega a ser às vezes 2 vezes mais caro do que um Redmi AirDots. Então eu acho assim que não tem como você fazer esse tipo de comparativo. Ele é um fone que vai ser mais caro, 2 vezes mais caro que o Redmi AirDots, então ele tem que ser melhor que o Redmi AirDots. E ele é um fone que é um pouquinho mais barato do que o Galaxy Buds, mas ele não chega a ser melhor que o Galaxy Buds. Então assim, eu acho que ele é indicado para quem gosta realmente da assinatura sonora da JBL, quem não quer investir tanto no Galaxy Buds, que apesar de agora o Galaxy Buds está na mesma faixa de preço e que o JBL. No começo não, quando o Galaxy Buds foi lançado, ele foi lançado na faixa dos 900, 950 reais. Hoje em dia ele está na faixa dos 500, então ele já está muito próximo do JBL Tune. Então vale mais a pena pegar um Galaxy Buds. Esses 2 fones foram cedidos pela empresa Workcell. Eu vou deixar ali na descrição os endereços deles, né, que eles estão atendendo, e também eu vou deixar aqui o preço que está custando cada um deles. Muito obrigado à Rede pela parceria, mais uma vez, muito obrigado aí por estar cedendo os fones para mim fazer os reviews, e tamo junto. Os 2 fones também tem um descontinho lá na rede da Workcell, tá? Só chegar lá e falar que viu o vídeo aqui no canal, que eles vão te dar um descontinho, beleza? Controles do fone. Então, clicando uma vez rápido no lado direito, você consegue dar play e pause. Clicando 2 vezes, né, dá 2 taps, 2 toquezinhos, você consegue acionar assistente virtual. E clicando uma vez e segurando por 3 segundos, você vai conseguir atender ou recusar chamada e habilitar um microfone para mandar áudios, por exemplo. No lado esquerdo, você dando um toque, né, ele vai passar uma música, e dando 2 toques você vai retroceder a uma música. E uma coisa interessante que eu achei do Tune 120, que ele traz ali na caixinha, tanto no lado direito da caixinha quanto no lado esquerdo, a marcação desses controles. Então caso você se esqueça, você pode olhar dentro da caixinha que vai estar ali escrito o que cada lado faz. Isso ajuda bastante, né? Quando a pessoa esquece, achei bem legal. Os controles do JBL Free são um pouquinho diferentes. Você dá 2 toques no lado direito, ele vai passar uma música. 2 toques no lado esquerdo, você retrocede uma música. 3 toques no lado direito, você aumenta o volume. 3 toques no lado esquerdo, você abaixa o volume. Então você já tem um controle de volume nele, é mais legal isso. E ele fica um pouquinho mais fácil também de decorar, um pouquinho mais intuitivo. Um toque você dá play e pause, e se você tocar e segurar por uns 2, 3 segundinhos, ele vai chamar assistente virtual também. Pessoal, muita gente tem me pedido para fazer comparativo de som entre os fones, né? Colocar aqui uma amostra de cada um. Eu vou tentar fazer esse comparativo mais para frente, só que eu não sei se vai ficar tão perceptível no vídeo para vocês distinguirem mesmo se um é melhor ou não, né? Então assim, mais para frente eu vou tentar fazer um comparativo desses 2 também. Então ativa o sininho de notificações para ficar ligado nos próximos vídeos do canal. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Abraço, até mais!